Vou apresentar o Genuíno que nem o Roberto Carlos apresenta o Erasmo Carlos. Agora, com vocês, o meu amigo José Genuíno, que está com a camiseta bonita aí, que tem uma estrelinha em cima. O que é isso Claro, aí, Genuíno? essa aqui é uma camiseta que eu ganhei em Volta Redonda, com o lema Luz para Todos, e tem uma estrelinha aqui, ó. Luz para todos. Do comitê de base, o Comitê Popular lá de Volta Redonda, e eu vou ganhando algumas camisas e vou usando, né? Genuíno, você E viaja o Brasil inteiro o tempo todo, né? Você é eu tenho viajado, convidado. eu fui para Brasília quarta-feira, fiquei quarta, Você quinta e foi no sexta. Congresso do PT? Fui na Conferência Eleitoral do PT, participei da reunião do Diretório Nacional. Antes, a semana antes, eu tinha ido na João Pessoa, estou ajudando. Na próxima semana, Conde, eu vou para Curitiba lançar o livro Constituinte. Herança, Desafios e Crise, que é a minha experiência na Constituição de 88, na Constituinte. Esse livro vai ser lançado em Curitiba, na universidade, juntamente com a professora Andréa Caldas, com quem nós fizemos o livro em conjunto. E eu estou viajando pelo Brasil, contribuindo com a luta de ideias de elaboração política. Sim. Aliás, esses tempos atrás você passou pertinho aqui da minha casa, né? Você foi para. Eu fui para Guaratinguetá fazer uma plenária do PT. Eu gosto muito, Leandro, do contato presencial, porque falar olhando no olho, vendo a reação das pessoas, é muito mais atrativo do que as lives que a gente fazia na pandemia, né? Pois é, nós estamos aqui remotamente, infelizmente, mas pelo menos a gente consegue ainda travar esse debate importante para o país. Genuíno, falar com você do Maduro, né? Vamos começar falando dessa situação? Vamos. Eu acho, olha, eu já defendi publicamente que a Venezuela tem direito a colocar na agenda política e diplomática a questão do Essequibo, a questão da Guiana, porque aquela área, historicamente, documentalmente, ela tem uma relação com a Venezuela de parte do território. A Guiana inglesa é um potentado do imperialismo inglês que vem do período colonial. E a Guiana inglesa, hoje a Guiana vive em função da Shell, né? Então, nós temos que ter clareza disso. Agora, o direito a diplomático e político, sentar, negociar, conversar, é o direito da Venezuela. Agora, isso significa que haja agressão, que se vá para uma retaliação militar, que vá para uma anexação de natureza militar. Eu defendo a tese, Conde, que as relações entre os países que integram o continente sul-americano têm que ser com base na cooperação, na negociação. A dissuasão é para fora, não é entre nós. Eu acho que tem que se buscar uma solução negociada politicamente e diplomaticamente para a questão da relação da Venezuela com a Guiana. Agora, eu não vou desconsiderar o que o colonialismo, o que o imperialismo fez na América do Sul, o que fez naquela região. E isso vem à tona por causa do peso, da importância do petróleo, né, Conde? Eu acho que isso aí, para mim... Agora, a reivindicação não pode ser lida como uma guerra. Não é guerra, é luta diplomática. Vamos observar um pouco tudo que se gerou, porque acabou-se por acontecer uma crise política de grandes proporções, diplomática também, né? Que não se encerrou. Tem uma reunião agendada entre o Maduro, o presidente da Guiana. Eu vou pegar o nome do presidente da Guiana já aqui para falar para vocês. E possivelmente o presidente Lula. Ele foi convidado, né? Não se sabe Mas se vai. parece que está certo que vai o Celso Amorim. Celso Amorim, exatamente. Vai o Celso Amorim. A reação do governo brasileiro em mobilizar, por exemplo, a CELAC, né, o Mercosul também,
é a mais acertada. A gente entende isso. O Maduro tinha marcado uma conversa com o Putin, o que deixou todo mundo muito preocupado, e ele cancelou essa ida a Moscou. Sobre esse desenho, o que você pode dizer para a gente com a sua experiência de... Olha, o caminho que o Brasil está sinalizando é o mais adequado. Acionar os organismos multilaterais da CELAC, Mercosul. E olha bem, Leandro, tinha no governo Lula e até no governo Dilma o Conselho de Defesa Sul-Americano, que era o conselho dos 12 países que integram a Unasul. O Conselho de Defesa Sul-Americano, que foi criado no final do segundo mandato do Lula, era exatamente com base na política de negociação e de cooperação entre os países e de dissuasão só para fora. Se esse conselho não tivesse sido extinto pelos golpistas, ele estaria acionado para discutir a questão. Então, eu acho que o caminho é o da política ou da diplomacia. Aquele pedaço da Guiana pertence à Venezuela. E a Venezuela está correta em colocar isso nos fóruns internacionais da diplomacia, da política. Agora, há uma distância muito grande em fazer aí uma guerra de anexação. Há uma distância muito grande. Então, acho que o Maduro tem que fazer a reivindicação, tem que colocar a pretensão da Venezuela nos foros internacionais, nos organismos multilaterais e, principalmente, tratar a questão no âmbito da América do Sul. Eu acho que esse é o caminho correto. E, por outro lado, eu acho que o ministro da Defesa do Brasil se precipitou e não, vamos botar tropa na fronteira do Brasil com a Venezuela, não vai passar tropa nenhuma. Esse tipo de... Mas não tem que se precaver? Vamos dizer assim, primeiro que não vai haver, veja bem, não vai haver esse tipo de risco. Não precisa colocar tropa, mandar isso, aquilo, não precisa. Eu acho que a negociação tem que presidir. E as primeiras declarações não é botar tropa lá, né? O problema não é Brasil com a Venezuela. Também o Brasil não pode ser o árbitro militar. Não dá, isso aí está errado. Eu acho que o Brasil... Desculpa te interromper, mas o Brasil, como vizinho dos dois países, você tem a peculiaridade de Roraima ter a única estrada que liga Venezuela a Essequibo, e nós temos em Roraima, Genuíno, as maiores reservas indígenas do país, Raposa Serra do Sol, que está bem ali. Você não acha que precisa ter muito cuidado? Mas o cuidado não pode ser da forma em que o ministro da Defesa colocou. Vou mobilizar um contingente, tanque, tá? Não, nós vamos estar presentes, vamos estar... E você vai fazendo esse tipo de declaração. Eu acho que aquilo ali, o Brasil tem que ter cuidado para não fazer coro com essa política imperialista de subimperialismo. Não é bem assim. Eu acho que o Brasil tem que agir como um parceiro da Venezuela, um parceiro da Guiana, buscar a solução política e diplomática e fazer essa presença, fazer essa precaução sem alarido. Eu acho que esse negócio vamos calar, vamos botar tropa, como se o Brasil fosse parte. O Brasil não é parte. Tem que agir com mais cuidado. O barulho a gente faz, tem lugar certo para fazer. Eu acho que o Brasil tinha que fazer barulho maior em denunciar o Estado de Israel. Ainda bem que está repatriando os brasileiros. Agora, ali não, ali tem que buscar uma solução negociada, e você faz a presença, o cuidado, sem esse tipo de declaração, que eu acho que não pesa, não tem muito a ver. O Brasil, em termos de declarações, foi super suave com a Venezuela. Agora, você que esteve lá na conferência do Partido dos Trabalhadores, deve ter chegado, enfim, também a você, nos bastidores ali. O Lula ficou irritado com o Maduro dessa vez, né? Porque mas aí, Maduro, olha bem, ele passa do limite, né, Genuíno? Olha, eu acho que, veja bem, eu acho que um presidente não se irrita com outro. Acho que esse tipo de coisa aí é secundário. O problema é diplomático. O Maduro,
Olha, o Maduro passa por um cerco diplomático, um cerco financeiro e comercial. E ele busca romper com esse cerco em alianças pontuais, ora com a China, ora com a Rússia, ora com outros países. Helena, a geopolítica mundial caminha para o multilateralismo. Então, eu acho que a Venezuela, quando veio o problema esse equívoco, que é o problema por causa do petróleo, a Venezuela está no direito dela de colocar a sua reivindicação anticolonialista. A Venezuela está lutando por um resgate à sua soberania, porque aquilo ali é soberanamente da Venezuela. Tem acordos, tem tratados, tem mapas, tem história, tá certo? E agora, ali fazer uma ocupação, fazer uma guerra não está na pauta, e nem o Brasil tem que evitar. Agora, negociar, discutir, conversar, aí está correto, é tanto que foi essa influência que acabou gerando a declaração do Maduro, que podia sentar com a Exxon, podia sentar com a Guiana, o presidente da Guiana, e está sentando, isso é correto, é por aí que as coisas se resolvem. Deixa eu te jogar numa saia justa aqui, porque é o seguinte, aquela história do Maduro divulgar o mapa com esse Essequibo, e dizer que está recorrendo ali, pedindo licença para que a PDVSA possa ter autorização para ir para esse Essequibo, tirar tudo mais, dizer que a Exxon vai ter que conversar com ele, tudo isso você achou dentro do direito dele? Está dentro do script diplomático. O que eu sou contra é ação militar, é guerra, é anexação, mas discutir que esse equipe pertence à Venezuela, mas discutir que tem que sentar com a Exxon, sentar com a Guiana, tudo aí está dentro do script. Agora, a PDVSA, a petroleira, a PDVSA, né? Ir para lá, não, aí é diferente, não pode ir, porque o território não está anexado. Então, eu acho que a gente tem que saber bem o limite, porque eu sou radicalmente contra, Conde, essa maneira com que a mídia ocidental aberta faz a campanha contra o Maduro. Eu sou radicalmente contra. Pensa pelos Estados Unidos. Mas dessa legitima. Vez... Por que os Estados Unidos têm os Estados Unidos é ator lá por quê? Por causa da Exxon é americana? Que história é essa? Os Estados Unidos é ator? Não, mas aí, ô Genuíno, tem um problema concreto, né? Que é, por exemplo, importar, né, essa nova Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia para o continente aqui. Quer dizer, Maduro com Rússia, Guiana com Estados Unidos. Pode dar um problema terrível. Mas aí, veja bem, como é que se evita isso, Conde? Buscando a integração sul-americana, acionando os mecanismos de negociação no interior da América do Sul, porque se eu vou legitimar a interferência americana por causa da Exxon na Guiana, aí vale a pena o outro lado se legitimar. Não pode ser esse caminho. Os Estados Unidos não tem nada a ver com a Guiana. Fica lá. Negociar com a empresa americana, tudo bem, o Maduro tem que negociar. Assim como também não tem nada a ver com a Rússia ter qualquer interferência por causa da Guiana. Tem que ser uma posição multilateral e autônoma. Eu vou repetir. A elaboração nossa no Conselho de Defesa Sul-Americana é a seguinte: entre nós é cooperação, dissuasão para fora. Isso vale para a Rússia, para os Estados Unidos, para a Exxon, por que não vale? Agora, entre Venezuela e Guiana é cooperação, é diálogo, é diplomacia, é política. José Genuíno aqui no 11 News. Deixa eu trazer uma última informação sobre esse imbróglio, por assim dizer, na América do Sul. Olha só isso aqui, o Genuíno. Crise entre Maduro e Guiana pega o Brasil sem caça-tanques, estoques de munições e aposentando o navio. Exército não tem em Roraima equipamento eficaz para enfrentar carros de combate, artilharia antiaérea de médio alcance. Marinha começou a aposentar a primeira de 43 embarcações. Estou trazendo assim, você já falou que é contra o Brasil levar ali exército, fazer essa pirotecnia toda, mas nem se quisesse poderia também, quer dizer que a coisa está meio sucateada, né? Está meio sucateada, ô Conde,
por causa dos 4 anos da tragédia do Inominável. As Forças Armadas cuidaram de acampamento, de urna eletrônica, de GLO, de Haiti e de Morro do Alemão. Isso não tem nada a ver com defesa. A defesa nacional, ela é dissuasória, ela é de monitoramento, é de mobilização, é de informação, é de tecnologia, é de espaço aéreo. Não é essa coisa da presença só. Então, eu acho que esse sucateamento, o Brasil não tem uma política de defesa capaz de impedir as aventuras contra os nossos interesses. Não tem. Foi sucateada, mais de 80% do orçamento da defesa é com pessoal, aposentadoria e tal. E agora, veja bem, eles estão discutindo colocar 2% do PIB na questão da defesa, mas se não mudar as prioridades, você vai só gastar dinheiro. Então, você tem que... Por exemplo, você tem que ter um controle do espaço aéreo, você tem que ter navios adequados, principalmente para aquela região, que é navios pequenos e médios. Você tem que ter o domínio do ciclo do combustível, porque defesa, Leandro, é dissuasão, é projeção. Você não vai para as vias de fato, mas você projeta o poder e o teu adversário sabe que você tem poder. É assim que você faz. No meu modo de entender, o Brasil está sem política de defesa. Aí fica fazendo pirotecnia. GLO, para fazer revista de aeroporto. Tem a crise da Guiana com Venezuela. Vamos botar uns tanques lá. Não dá mais para fazer esse tipo de pirotecnia, porque o adversário sabe que é pirotecnia. Tá certo? Se nós tivéssemos administrando... Pega mal. Se nós estivéssemos administrando a base de Alcântara, se a gente tivesse com satélite geoestacionário, se a gente tivesse com a Avibras, uma empresa que está aqui aí perto onde você mora, a Avibras, que o míssil terra-ar tá sendo sucateado, a Avibras está sendo sucateada, o Conde. Defesa é tecnologia sensível. Defesa é aquilo que é fundamental, que o Brasil tem condições de desenvolver de maneira autônoma. Então, eu acho que o Brasil não tem política de defesa. E quando o Brasil cuida de segurança pública para as Forças Armadas, o que é a segurança pública? É algema, fuzil, tanque, bomba de gás, gás-pimenta, é isso. Aliás, você tem a ver com defesa. A explosão de assaltos agora, só se fala nisso, a imprensa, roubos de celulares, né? É uma loucura. Uma loucura. Você saiu com o celular na rua, você esquece, né? Por quê? Porque não temos uma política de segurança pública, com um sistema de segurança pública, como funciona o SUS, com a autoridade civil comandando a segurança pública, uma parceria entre estados, município e União. Isso é o que tem que haver. A segurança pública do Brasil é reativa, acontece quando vem a tragédia. Sim. E olha o que está acontecendo nas ruas. Vai ter que acontecer alguma coisa diferente, porque... O governo já perdeu um ano nessa matéria. Já perdemos um ano. O Genuíno, o Arthur Vinícius está dizendo aqui o seguinte, ó. Genuíno, como vamos barrar esse projeto de lei absurdo do senador Contarato e do Rui Costa que visa recriar o DOPS? Eu estou muito revoltado com isso, é um desrespeito aos nossos filiados brasileiros democratas. Você sabe do que o Arthur Vinícius está falando, Sei. Que é a lei orgânica das A lei orgânica das polícias é um equívoco. É um equívoco total. Nós tínhamos que ter feito um debate, uma discussão sobre essa lei, ter feito uma reorientação democrática sobre os princípios dessa lei, ter discutido com os policiais antifascistas, que existe dentro das PM, dentro da Polícia Civil. Olha, em matéria da segurança pública, nós estamos pelo caminho do pior conservadorismo. Olha o que está acontecendo na Bahia depois de mais de 16 anos de governo petista. Pois é uma coisa... Claro. É claro, Leandro. Não, é claro, Conde, isso tem que ser enfrentado. Agora, a segurança pública não é questão militar. Militar é no limite a violência. Segurança pública é força, é prevenção, é inteligência, é banco de dados, é ação com a comunidade, é antecipação.
A PM trabalha com o conceito de guerra, vê um suspeito, atira e mata. Não pode ser assim. E está vendo, no meu modo de entender, o governo está demorando a enfrentar essa questão. Eu defendo. Como é que a gente explica, Genuíno? Quer dizer, esse projeto de lei veio do governo Bolsonaro. Foi aprovado na Câmara, no governo Bolsonaro, depois foi para o Senado, agora é governo Lula. Aí o senador Contarato, ele se filiou ao PT, né? Ele do PT. Enfim, eles acho que mexeram em algumas coisas ali desse texto, mas o texto continuou sendo. Tem alguns especialistas que dizem ainda que o texto é pior do que o da ditadura. É pior. Olha, Conde, esse texto ele reproduz a velha concepção de segurança pública. Sim. Velha concepção que vem da ditadura. Negócio de inteligência, de banco de dados, de comandos, conselho de comandantes, essas coisas assim. A segurança pública é uma política pública, comandada por um civil, tem que ter um comandante, que é o ministro da Segurança Pública. Eu acho que eu respeito o Flávio Dino, mas ele se equivocou em influenciar o governo Lula a não criar o Ministério da Segurança Pública. Porque para você funcionar, o país continental, com várias instâncias, município, Estado e União, você tem que ter o modelo do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Você tem que ter um Sistema Único de Segurança Pública para as partes compartilharem, União, Estado e município, e ter uma autoridade centralizada. E você ter um processo de cooperação. Está faltando criar uma política sistêmica na área da segurança pública. Por que o Ministério Público não controla a atividade da polícia? É a função dele. O Ministério Público gosta tanto de falar das suas funções, e essa aí, ele esquece. Ele gosta do direito penal porque dá manchete em jornal, né? Direito penal contra a polícia. Genuíno, você está maroto hoje, hein, Genuíno? Não, eu estou sendo franco, eu estou vendo a tragédia todo fim de semana. O que tem de jovens, adolescentes, andando nas ruas com medo de ter o celular assaltado, roubado. Não, isso aí viver um clima de insegurança desse não dá. Isso vai começar a afetar a popularidade do governo, viu? Sem dúvida nenhuma. Aliás, gente, em tese já está afetando. Genuíno, conta pra gente como é que foi essa conferência do PT em Brasília. Eu vi que o Lula deu puxões de orelha no PT, hein, Genuíno? O que é essa história? E o PT também tem que dar puxão de orelha no Lula. É uma relação democrática. Ele puxa a orelha do PT, o PT puxa a orelha do Lula. É assim. Eu defendo que o partido... Eu defendo que o partido tenha autonomia para apoiar, sugerir e criticar o governo, e vice-versa. A conferência foi um grande ato. Muita gente, muitos candidatos, muitos prefeitos, muitos militantes foram para lá por conta própria, não houve transporte gratuito, comida gratuita, coisa nenhuma. Muita banca, muito artesanato, muita banca de jornal, de livro, muita festa. Foi um grande evento. Eu participei de uma mesa muito rica, com um debate sobre conjuntura política e a eleição municipal. Teve várias mesas, dezenas de mesas, desde a política internacional até a questão da participação popular. Foi um grande evento. Eu acho que a conferência eleitoral demonstrou, Conde, a força da base do PT, a força da militância, da capilaridade que tem o PT. E eu acho que ela foi um recado. O PT não é só ministério, o PT não é só palácio, o PT não é só Brasília, o PT é capilaridade, é o povo, é o país, é a militância. E eu acho que houve uma reunião do Diretório Nacional e há um tensionamento, viu? Isso ficou claro na resolução do Diretório Nacional em relação a políticas públicas que estão sofrendo restrições e limitações por causa dessa questão do ajuste fiscal. É claro que há um descontentamento, há uma preocupação em relação a isso. Eu acho que o PT, Conde, tem muita vitalidade, tem muito espírito crítico. Ainda bem que esse partido tem esse espírito crítico, tem esse espírito rebelde no bom sentido.
e vai para uma campanha eleitoral em 2024 para enfrentar a extrema-direita, mas também para defender o governo Lula e ganhar a eleição. Então, eu acho que foi um evento muito importante. Foi importante, foi bom. Foi bom. Muito bom. O próprio Lula, quando ele faz... A presença do Lula foi importante. Tinha muita gente, e o ideal é que as pessoas estavam lá por conta própria. Ninguém foi levado. Mas não é sempre assim? Sempre é assim. Eu estou só mostrando os encontros do PT, os atos do PT, Cada um assim. se vira para ir. Cada um se vira, foram em caravana, em coletivos e chegaram lá. Tinha gente do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, da Amazônia, do Nordeste, do Centro, do Brasil inteiro estava lá. Eu encontrei com muita gente, porque eu conheço o PT, quando eu fui presidente, eu viajava o Brasil inteiro, né? Então eu conheço. Muita gente se reencontrando, muita gente discutindo, trocando experiência. Foi um grande acontecimento a Conferência Eleitoral do PT. José Genuíno, agradecer você por estar aqui mais uma vez no 11 News. Obrigado, viu? Pelo carinho, pela presença. Você não me responde no e-mail, mas agora eu já entendi que você sempre vê o e-mail que eu mando para você. Claro, eu esqueci de responder, eu confesso. Aliás, eu liguei para você. Você não atendeu o meu telefone. Você vai ver uma ligação que eu fiz domingo para você. Eita! Ou sábado. Não vi. Domingo, sábado ou domingo? Pois é. Eu ainda sou da turma que faz por telefone. Ô, alô, tudo bem? Por telefone. Ô, Genuíno, olha, um abraço, Leandro. Um abraço, Leandro. Um abraço, Leandro foi do DCM. Um abraço, Conde. Do DCM lá, aqui é o Conde. Eu estava com ele há pouco tempo. Um abraço, viu, Conde? Segunda-feira. Deixa eu te falar. Segunda-feira que vem eu vou estar indo para Curitiba. Imaginei, porque agora nesse fim de ano a gente tem uma. Não, eu vou para Curitiba segunda-feira para lançar o livro. Eu não vou poder participar do nosso programa, tá? Sem problema nenhum, meu querido. Bom lançamento para você. Antecipadamente. Tá bom? Valeu.